Olá, meus amados, a paz de Cristo para todos vocês. Pastor Mário Teixeira, hoje trazendo para você uma mensagem bíblica. Meu tema hoje é Deus, o provedor do seu povo. O texto se encontra em Números, capítulo 27, do versículo 18 ao 23. Vamos ler? Então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e lança a tua mão sobre ele. E apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as suas ordens perante os olhos dele. E porás a tua glória sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel o ouça. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, a qual consultará por ele o juízo do Urim perante o Senhor. A sua palavra sairão e a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Tomou Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lançou as suas mãos sobre ele e deu-lhe as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Bem, meus irmãos, o propósito deste sermão é mostrar para vocês que Deus, ele provê, ele guia e capacita o seu povo através de líderes escolhidos pelo Senhor. Então, o capítulo 27 de Números apresenta para nós dois episódios que revelam o mesmo Deus. O Deus que ouve, nós vamos ver lá no versículo 1 ao 11, e o Deus que provê, que nós vamos ver dos versículos 12 ao 23. A Bíblia diz que as filhas de Zelofiade clamaram por herança. Então, Deus as ouviu. Moisés clama agora por um sucessor, e Deus provê esse sucessor. Nós estamos aqui às vésperas da entrada dos filhos de Israel em Canaã. Então Moisés ele já sabe, pela palavra do próprio Senhor, que ele não iria cruzar para o outro lado do Jordão. Você pode ver dos versículos 12 e 14, e lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 49 ao 52. Então, meus irmãos, diante dessa perspectiva de sua morte, seu primeiro pensamento não é sobre si, não é sobre a sua pessoa, não é sobre si mesmo, mas sobre o povo. Que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 17. Então, essa oração intercessora de Moisés é o coração desta passagem bíblica. É a resposta de Deus imediata, específica e soberana.
Então, esse é o tema desta mensagem. Deus é o provedor do seu povo. Então, o que nós veremos nessa passagem? Primeiro, veremos a escolha soberana de Deus no versículo 18. Veremos também a comissão pública de Deus nos versículos 19 até o 21. E também veremos a obediência que honra a Deus dos versículos 22 e 23. Então, a primeira coisa, a escolha soberana de Deus, versículo de número 18. O Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito. Então, primeira coisa dentro desse tópico número 1, Deus age antes que o homem pense. Antes mesmo que Moisés terminasse a sua oração, o texto indica que Deus já tem uma resposta à oração de Moisés, versículos 15 e 17. E a resposta divina, no versículo 18, se encandeiam sem incitação. Então, isso, meus irmãos, nos ensina que Deus não está improvisando com a história. Deus está conduzindo a história. Então, nós podemos notar a precisão da resposta. Não alguém, não um voluntário, mas Josué, filho de Num. Meus irmãos, Deus conhece os nomes, Deus conhece a história, sabe que o seu povo precisa antes que o povo possa pedir. Quando você ora por provisão, seja de liderança, seja de recurso, de direção, Deus está orando, Deus está sempre pronto a te responder antes. Você está orando para um Deus que já está agindo antes de você orar. A oração não informa Deus, ela nos alinha com Deus. Segunda coisa desse primeiro tópico é o critério de Deus. Qual é o critério de Deus aqui? O homem em que há espírito. O texto não diz o homem com grande capacidade militar. Embora Josué fosse um guerreiro comprovado, como podemos ler lá em Êxodo 17, dos versículos 9 ao 13, também não diz homem de linhagem sacerdotal e nem homem politicamente habilidoso. O critério decisivo é espiritual. Ele diz em quem há espírito. Esta é a marca da escolha divina. Em toda a narrativa bíblica, quando Deus levanta um líder, o espírito é qualificador, essencial. Por exemplo, podemos ver José em Gênesis 41, 38. Podemos também ver Bezalel em Êxodo 31, 3. Podemos ver os juízes em Juízes 3, 10 e 6, 34. Davi em 1 Samuel 16, versículo 13. Não é a capacidade natural que credencia, é a presença do Espírito. Josué já havia demonstrado essa realidade em número 14, do versículo 6 a 9, quando os 10 espias tremeram. Josué e Caleb confiaram. Essa confiança não era teimosia, era a evidência do Espírito que habitava
nele. Vamos, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Terceira coisa desse primeiro tópico é: lança a tua mão sobre ele. Meus irmãos, o ato da imposição de mão aqui é shamak, é a transferência de autoridade e identificação. Moisés não está escolhendo Josué, Moisés está confirmando a escolha de Deus sobre ele. Esta é uma distinção vital para todo o ministério. A autoridade legítima não emana do homem que ordena, daquele que põe a mão sobre nós ou sobre você, mas do Deus que chama. O segundo tópico é a comissão pública de Deus, dos versículos 19 ao 21. Apresenta-o perante Eliezer e perante toda a congregação. Primeira coisa desse segundo tópico é a liderança divina requer, sim, reconhecimento público. Versículo 19. Deus poderia simplesmente ter informado Josué no particular, no privado, mas a comissão acontece perante Eleazar, o sacerdote, e perante a congregação. Isso por quê? Porque a liderança não existe no vácuo. Um líder sem comunidade não é líder. Ele é solitário. A comissão pública serve a dois propósitos específicos. Primeiro, valida a autoridade de Josué diante do povo. E segundo, cria responsabilidade. O povo que testemunha a comissão é chamado a responder a ela. Então, meus irmãos, no Novo Testamento, os líderes também são reconhecidos de forma pública pela comunidade. Por exemplo, temos os 7 diáconos em Atos 6, dos versículos 3 ao 6. Temos Paulo e Barnabé em Atos 13, nos versículos 2 ao 3. A chamada e a ordenação dos presbíteros em 1 Timóteo 4, 14. Então, existe um padrão de transferência e responsabilidade comunitária na escolha dos líderes. Segundo ponto desse segundo tópico: porás a tua glória sobre ele. Versículo de número 20. Esta frase é uma frase singular e profunda. Moisés deveria transferir algo de sua glória. Ode sobre Josué. Ode denota esplendor, majestade, autoridade visível. Não é a glória intrínseca de Moisés. É a glória que Deus havia depositado sobre Moisés, que agora seria parcialmente transferida. Então, note, meus irmãos, a palavra dá parte de não toda. Moisés era o único em sua intimidade com Deus. Números 12, versículos 6 e 8. Então, Josué ele seria grande, mas diferente. Com isso, nós aprendemos que Deus não produz cópias. Ele levanta originalidade. Cada líder carrega uma medida específica da glória de Deus, e cada um adequado ao seu chamado. O propósito da transferência é claro. Para toda a congregação dos filhos de Israel, para que eles todos possam ouvir. A autoridade de Josué não deve ser tolerada, ela deve ser abraçada. O povo precisa ouvir Josué como
ouviu a Moisés. Terceiro ponto desse segundo tópico é a submissão à ordem estabelecida. Versículo 21. Josué, apesar de ser investido de autoridade, deve consultar o sacerdote Eleazar, que, por sua vez, consultará o Urim perante o Senhor. Isso revela uma estrutura teológica fundamental. Nenhum líder humano é autossuficiente. Mesmo o maior dos líderes opera dentro de uma ordem estabelecida por Deus. O Urim era um meio pelo qual Deus revelava a sua vontade em situações específicas. Josué não sairia nem entraria, isso quer dizer movimentos militares e civis, por sua própria sabedoria, mas pela direção divina, mediante a estrutura sacerdotal. Então, a autoridade delegada nunca substitui a dependência de Deus. Ela pressupõe. Qualquer líder, seja pastor, seja pastoral, familiar, seja político, que opera sem a submissão a Deus e sem responsabilidade para com os outros, está operando fora do padrão bíblico. A força da liderança não está na independência, mas na dependência bem ordenada. Terceiro tópico é a obediência que honra a Deus. Vejamos dos versículos 22 ao 23. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Então, o primeiro ponto desse terceiro tópico é a obediência imediata de Moisés. Versículo 22 é uma beleza simples e poderosa. Moisés fez o que o Senhor lhe ordenara, sem argumentação, sem negociação, sem adiamento, para um homem que sabia que este ato estava acelerando a sua própria substituição. A obediência de Moisés, aqui nesse texto, é extraordinária. Aqui está um dos maiores testes do caráter humano. Obedecer a Deus quando a obediência custa algo pessoal. Moisés amava o povo. Números 11, os versículos 11 ao 15, 14, do 13 ao 19. Investiu 40 anos neles. Agora, ao comissionar Josué, ele estava colocando o bem do povo acima de sua própria continuidade. Então, isso é a grandeza. É a grandeza que só a graça de Deus produz. Segundo ponto desse terceiro tópico, a grandeza de Moisés na despedida. Então, ao longo da narrativa do Pentateuco, Moisés é apresentado como o maior dos profetas do Antigo Testamento. Deuteronômio 34, versículos 10 ao 12. Mas um dos momentos mais nobres do seu ministério não é a abertura do Mar Vermelho, nem a entrega da lei no Sinai. É este, o dia em que, por obediência a Deus, ele preparou o coração do povo para seguir sem ele. Então, meus irmãos, um líder verdadeiro não constrói dependência em si mesmo. Ele não constrói dependência em Deus. Moisés, ao transferir a liderança, estava dizendo ao povo: não é em mim que vocês confiou até aqui, é em Deus. E esse Deus continua sendo fiel. Então, a maior prova de um bom líder é o que acontece quando ele não está mais presente. Terceiro ponto desse terceiro tópico
A obediência total, como o Senhor falara por intermédio de Moisés, versículo 23. Então, o versículo final fecha o ciclo, a palavra que Moisés obedeceu para a mesma palavra que ele havia recebido por revelação divina. O texto enfatiza por intermédio de Moisés. Deus não falou diretamente a Josué neste momento, mas através do canal humano já estabelecido. Então, isso é teologicamente significativo. Deus honra os meios que ele mesmo institui. Ele poderia ter instruído Josué diretamente, mas escolheu usar Moisés, ensinando assim que os atos de transmissão, de ordenação, de delegação legítima têm peso diante de Deus. Então, Josué é o maior provedor. A tipologia cristocêntrica desta passagem. O nome Josué, em hebraico, é Yoshua. É idêntico ao nome Jesus. Em grego, Jesus. Ambos significam o Senhor salva. Isso não é coincidência. É tipologia providencial. Josué conduz o povo para a terra prometida, para a terra. Jesus conduz o seu povo para o descanso eterno. Hebreus 4, versículos 8 e 9. Josué recebe o Espírito para liderar. Jesus é ungido pelo Espírito sem medida. João 3, 34 e Lucas 4, 18. Josué recebe a glória de Moisés em parte. Jesus é o próprio esplendor da glória do Pai. Hebreus 1, 3. Toda boa liderança humana é um sinal que aponta para a liderança perfeita de Cristo. Ele é o pastor que Moisés orou a Deus. Versículo 17. Ele é o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. Que nunca falhará e nunca deixará e nunca precisará de sucessor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Então, nós devemos orar especialmente por líderes. Moisés não apenas se preocupou, ele orou. A igreja que não ora por seus líderes está negligenciando um dever espiritual fundamental. Reconheça a autoridade legítima. O povo foi chamado a ouvir. Josué, há uma submissão saudável que a Bíblia chama de virtude. Hebreus 13, 17. Diferente da submissão cega, que é fraqueza. Confie na sabedoria de Deus, nas transições. A história da igreja está cheia de transições dolorosas. Líderes morrem, se aposentam, erram e partem. Mas o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, versículo 16, continua provendo. Para você que é líder, as qualificações essenciais é espiritual. Competência importa, mas o espírito é indispensável. Toda a preparação técnica deve ser sustentada por uma vida de rendição ao Espírito Santo. Prepare seus sucessores. A grandeza de Moisés inclui preparar Josué. Um líder que não treina sucessores está consciente ou inconsciente, centralizando o ministério em si mesmo. Então, opere dentro das estruturas. Josué era chamado a consultar
Eleazar. Nenhum chamado, por mais genuíno que seja, justifica operar sem responsabilidade e sem submissão. E para todo crente, confie no Deus que vê o que você não vê. Deus conhecia Josué antes de Moisés. Ele conhece o que você precisa antes que você saiba pedir. Obediência imediata é o testemunho mais eloquente da fé. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Que essa seja a avaliação de cada um de nós. Jesus é suficiente para cada transição da sua vida. Quando tudo muda, família, trabalho, saúde, liderança, ele permanece o mesmo. Hebreus 13, 8. Que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 17. Moisés orou por um pastor para o povo. Deus atendeu e foi além. Não só proveu Josué como aquela geração. Ele enviou na plenitude dos tempos o Filho de Deus, o verdadeiro Josué, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas. Lucas 19, 10. Esta passagem nos deixa três verdades inarrendáveis. Primeiro, Deus é soberano na escolha dos seus instrumentos. Você não precisa fabricar o futuro. Você precisa confiar no Deus que já está nele. Segundo, Deus é fiel nas transições. O povo temeria a morte de Moisés, mas Deus já havia preparado Josué. Ele nunca deixa o seu povo sem provisão. Terceiro, Jesus Cristo é a provisão definitiva. Toda a liderança humana é temporária e imperfeita, mas há um pastor que sempre vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Que conhece as suas ovelhas pelo nome. João 10, 3. E cujo reinado não terá fim. Confiamos nele hoje. E a cada nova transição que a vida nos trouxer. Então, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Oremos ao Pai. Deus, nós oramos para que o Senhor levante líderes fiéis à tua palavra. Senhor, nós te pedimos pelos líderes que têm, Senhor, que se conscientizar de que tem que preparar os seus substitutos, mas que sejam substitutos segundo a tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.